E eu quero estudar com vocês, irmãos, exatamente aquele texto que fala da queda das muralhas de Jericó. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. É o sexto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o primeiro livro histórico. Josué, capítulo 6. Encontraram? A história ela é bem longa, ela começa no versículo 1 e vai até o 27, ela é bem comprida. Eu não vou estudar tudo com vocês, hoje nós vamos estudar apenas o versículo 1 e o versículo 2, amém? Há uma frase de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que ele fala que o Novo Testamento está presente no Velho Testamento e o Novo Testamento explica o Velho Testamento, amém? E nós vamos ver esses dois versículos aqui de Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2, e depois nós vamos lá para o Novo Testamento, para as palavras de Jesus, e nós vamos entender claramente o que Deus vai falar para Josué aqui, amém? Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, o povo aqui já tinha entrado em Canaã, o povo já tinha passado pelo Jordão. Em Êxodo 19, Deus conduz o povo de Israel até o Monte Sinai, onde Deus ele dá a Moisés as tábuas da lei, e lá em Êxodo 19, Deus convoca o povo a uma aliança, a um comprometimento com ele, e o povo aceita. O povo diz: Moisés, diz para Deus que tudo que ele disser, nós faremos. O povo se comprometeu, amém? E de lá eles ficaram aquele tempo todo peregrinando no deserto, até o dia em que Moisés morre. Josué ele vai suceder Moisés, e Josué conduz o povo através do Rio Jordão, amém? O Rio Jordão para nós hoje, ele tem uma simbologia. Qual é a simbologia, pastor? É como o batismo nas águas. Paulo fala sobre isso. Quando eles passaram pelo Jordão, eles já tinham feito o compromisso. Ao passar pelo Jordão, eles o que? Reafirmam esse compromisso e entram em Canaã. Eles passam a estar na bênção de Deus, no reino de quem? De Deus, o que vale para nós hoje. E a primeira cidade com quem eles se deparam é Jericó. E é interessante o modo como a situação ocorre ali. É igual hoje no mundo espiritual, irmãos. Eu creio que Deus vai trazer um entendimento muito bom ao seu coração. Amém? Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, ó: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem o quê? O que quer dizer que a cidade estava cerrada? Ela estava fechada, totalmente fechada. E o texto diz que ela estava fechada por uma razão. Qual era a razão? Os filhos de Israel. Os filhos de Israel cercaram aquela cidade e por causa deles, eles fizeram com que os moradores daquela cidade, irmãos, ficassem paralisados. Nem saíam e nem entravam. E quem estava causando isso eram os filhos de Israel. Amém? Olha o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes. E o que? E valorosos. Depois de Deus mostrar, irmãos,
que Jericó estava cerrada, fechada, e que eles não conseguiam fazer nada, nem sair, nem entrar, estavam paralisados por causa de quem? Dos filhos de Israel. Agora eu pergunto, quem são os filhos de Israel aqui nesse contexto? Não é o povo de Deus? Não era o povo que havia feito lá em Êxodo 19 uma aliança? Não é o povo que acabara no capítulo 3 de atravessar o Jordão? Não é o povo que acabara de entrar em Canaã? Era o povo que estava em aliança com quem? Irmãos, quando nós temos aliança com Deus, nós causamos um pânico no inferno, gente. Você vai entender isso que eu estou falando aqui daqui a pouquinho. Amém? Depois disso, o texto fala, irmãos, Deus fala para Josué: olha, Josué, eu entreguei aonde? Nas tuas mãos, Jericó, o rei de Jericó, os seus valentes e os seus o quê? Ou seja, Josué, você vai fazer com eles o que você? Quem passa a ter o controle da situação? Josué e o povo. Amém? Então agora, irmãos, nós vamos lá em Mateus capítulo 16. Nós vamos entender o versículo 1 primeiro e depois nós vamos entender o versículo 2 lá à luz do Novo Testamento. Nós vamos em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Os irmãos encontraram? Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta simples para os discípulos: o que as pessoas têm dito? Quem elas acham que é o Filho do Homem, ou o Messias, o Cristo? E os discípulos vão responder aquilo que eles vinham ouvindo do povo. Versículo 14, e eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então o povo estava na dúvida, o povo não sabia. Versículo 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és. Desculpe, acho que eu até pulei. Eu pulei aqui, vamos voltar. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o que é? O Cristo, o Filho do Deus. O que Pedro estava declarando? Senhor, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. É aquele que em praticamente todos os livros do Velho Testamento é prometido que um dia viria e iria religar, vamos usar a palavra, a humanidade a quem? A Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ô Pedro, o Pai deu entendimento a você, você compreendeu no seu coração, você teve essa revelação de que eu sou o que é? O Cristo. 18, é aqui que eu queria chegar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que é a pedra? É a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quando uma pessoa, ao ouvir a pregação do Evangelho, ela entende que só em Cristo ela tem o que? Salvação. E ela ali se converte a Cristo, irmãos. Cristo, essa declaração que ela faz, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, se torna a pedra, o alicerce. Ele é esse alicerce. E Ele diz: e sobre esta pedra o que eu farei? Edificarei a minha igreja.
Irmãos, quando é que porque a igreja, nós temos que lembrar, são as paredes? É a placa lá fora? Não. A igreja, irmãos, ela não parou de ser edificada, ela continua o que é? Por que ela continua sendo edificada? Porque o evangelho ainda está sendo pregado e pessoas estão reconhecendo Jesus como sendo o Cristo. Cada pessoa, irmãos, que reconhece Jesus como o Cristo, o Messias, ela passa a ser um tijolo dessa construção. Ela passa a fazer parte do que? Da igreja. Amém? Ela passa a ser parte da igreja, assim como nós somos membros também do que? Do corpo de Cristo. Cada pessoa que se converte, ela é como um tijolo colocada nessa construção chamada igreja. Então a igreja é o templo? Não, o templo é o lugar onde a igreja se reúne, onde a igreja congrega. Diga graças a Deus. Amém? Agora vamos analisar aqui o texto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja, e as portas do inferno o que? Não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja. O texto está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então vamos entender aqui, irmãos. Temos a igreja, temos o inferno. Certo? Temos a igreja e temos o inferno. O texto está dizendo aqui que quando o inferno investir contra a igreja, ele não vai ter força, ou quando a igreja investir contra o inferno não terá força? Vocês estão na dúvida? Vamos fazer uma votação aqui. Quem acha que o texto aqui está dizendo que quando o inferno investir contra a igreja, ele não vai prevalecer contra a igreja? Levanta a mão. Bastante gente. Amém. Quem aqui entende que o texto significa que quando a igreja se levantar contra o inferno não vai prevalecer? Amém. Quem não tem mão para levantar? Pastor, estou na dúvida. Coisa braba, né? Pois eu digo para você, irmãos, aqui está falando que quando a igreja se levantar contra o inferno não terá capacidade de resistir à ação de quem? Da igreja. Porque a porta, vamos dar um exemplo, eu vou descer aqui. Deixa eu descer aqui. Está fechada essa porta? Tá. Aqui tem uma porta, não tem? Digamos que ali para dentro seja o inferno. Pastor, nunca mais eu entro ali. Fica tranquilo, gente, é só um exemplo, amém? Aqui não é o inferno, não, é só um exemplo. Digamos que ali fosse o inferno. Opa! Sai pela outra porta lá, irmã. Coisa brava. Logo agora. Até eu fiquei com calor aqui, gente. Voltando aqui. Deixa eu me recompor. Eu vou ter que editar essa parte aqui depois. Ainda bem que não é ao vivo, gente. Hoje não. Vamos voltar. Digamos que aqui seja o inferno. Ninguém vai sair aqui, não? Não. Irmãos, digamos que aqui seja o inferno. Aqui nós temos o quê? A porta, uma porta. A porta tem várias funções. Ela serve para que a gente possa ir para o outro lado, sim ou não? Ela serve para abrir, sim ou não? Qual é o teu objetivo ao trancar a porta da sua casa antes de dormir? Impedir que alguém o quê? Entre. Quando o texto fala das portas do inferno, está falando que a igreja vai investir contra o inferno e as portas do inferno não terão capacidade de resistir à ação de quem? Da igreja. E eu pergunto, quem é a igreja? Somos nós. Amém? Por que eu estou falando que isso aqui está ligado com aquilo que foi falado
lá em Josué capítulo 6, versículo 1. Porque, irmãos, Israel cercou Jericó? Sim ou não? Como é que ficou Jericó? Fechada. E eles acharam que se fechando lá dentro, eles não seriam tocados por quem? Por Israel. E foram? Porque não há nada que impeça a ação do povo de Deus. Estão entendendo? O inferno, irmãos, ele pode tentar se fechar, mas a igreja tem mais o que? Poder. Nós temos poder de Deus. Nós podemos desfazer qualquer ação do inferno. Sabe por quê? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando João está tendo a visão no Apocalipse, ele vê o Senhor Jesus. E Jesus diz assim, estive morto, e eis que vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves. Quem lembra? Da morte e do inferno. Ou seja, quem tem o controle do inferno? É Jesus. Agora olha que interessante. Aonde Jesus tem as chaves do inferno? Nas mãos. Agora vamos parar para pensar. Nós somos a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. A mão está no corpo ou na cabeça? No corpo. Deus deu à igreja o poder sobre o inferno. Está dando para entender, gente? Agora imagina o povo de Deus em oração contra o inferno. O inferno pode resistir? Não pode, não tem poder, irmãos. Está em nós o poder de desfazer tudo que o inferno cria, seja contra as nossas vidas, contra nossos familiares e até pessoas que nos pedem oração. Nós temos autoridade, poder. Irmãos, a Raabe, que estava lá dentro de Jericó, ela que ajudou os espias, ela fala, irmãos, que ouviu falar do que Deus fez com os egípcios no Mar Vermelho. Quando o inferno sabe que nós começamos a tomar conhecimento de quem nós somos em Cristo e começamos a agir à altura da nossa posição, o inferno começa a ter o que de nós? Medo. Olha que interessante, quando eu vou para o Novo Testamento e tem aqueles momentos em que Jesus entra numa sinagoga ou vai num lugar e lá aparece um endemoniado, eu vou usar um termo lá da fronteira, a gente vê algum demônio cantando de galo com Jesus? Não, todos quando veem Jesus estão o quê? Apavorados, com medo. E eu pergunto, irmãos, após a ressurreição de Cristo e ele subir aos céus, ele deixou algum representante aqui na terra? Sim, a sua igreja, cheia do Espírito Santo, revestida de poder. E o que ele fala para os discípulos ao ressuscitarem? E os sinais seguirão os que creem no Evangelho. Em meu nome o que? Expulsarão demônios. Já expliquei outro dia. O que é expulsar demônios em nome de Jesus? É chegar para um demônio e dizer, em nome de Jesus sai. Também. Mas só que é muito mais do que isso. Quando Jesus diz, em meu nome expulsarão, ele está dizendo, você vai agir em meu lugar como se fosse eu. Vamos dar um exemplo. Vem cá, Angélica. Vem cá. Dá um oi ali para a câmera. Brincadeira. Irmãos, digamos que amanhã é sábado, né? Segunda-feira. Não dá também. Terça-feira, pronto. Terça-feira eu tenho que assinar, irmãos, no cartório, um documento muito importante. Só que eu vou ter que viajar segunda-feira, irmãos, lá para a Amazônia, em Manaus. Digamos que eu tenho que ir para Manaus segunda-feira e eu só vou voltar na quinta-feira. Então, no dia que eu tenho que assinar o documento, eu não vou estar. Aí o que eu faço?
Antes de viajar, primeira hora do dia, na segunda-feira, eu vou ali no cartório e falo com o escrivão, certo? E peço para ele redigir lá uma procuração. Eu autorizo Angélica da Silva Sauro a assinar documento tal em meu lugar, em meu nome, e eu assino embaixo. Ela vai pegar na terça-feira aquele documento, vai chegar lá no cartório, eu vim aqui assinar tal documento que o Anderson precisa assinar, mas você não é o Anderson, eu não sou o Anderson, mas aqui está o quê? A minha procuração. Eu estou agindo em lugar dele ou em nome dele como se fosse ele. É isso que significa em meu... Irmãos, quando você é cristão, você é igreja, você chega diante de um demônio, irmãos, o demônio vê quem? Ele vê Jesus em você. Primeiro porque ele sabe que não pode tocar mais em você, porque você nasceu de novo. Segundo, quando ele olha para você, ele vê o Espírito Santo, ele sabe que você é a igreja. Ele já começa a tremer. Por isso, obrigado, Angélica, obrigado. Por isso eu não consigo entender, às vezes, alguns irmãos que chegam, pastor, fui lá na casa da minha cunhada, ai pastor, quando eu entrei lá eu já não me senti bem, eles são lá daquela outra religião, dos tamborzinhos, ai eu já comecei a sentir uns arrepios, eu não vi a hora de ir embora. Eu olho assim, a senhora não está bem com Deus, né? Não, pastor, não está bem com Deus. Porque a reação tem que ser o quê? Ao contrário. Se tinha algo ruim lá quando você botou o pé, o mal tem que sair. Ele pode até voltar quando você o quê? For embora, porque o povo de lá talvez ainda não quis saber de Cristo. Estão entendendo? Mas enquanto você está lá, não pode estar. Por isso eu não consigo conceber pessoas batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, com medo da ação dos demônios, irmãos. Irmãos, há um velho ditado, não é bíblico, mas que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos que assumir a nossa autoridade, irmãos. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, irmãos, então não vai prevalecer. Nós somos a luz do mundo. Aonde nós vamos passando, a luz vai dissipando o quê? As trevas. Sempre estamos nessa luz, porque somos o quê? A luz. Está dando para entender? Essa é a nossa autoridade. E lá no versículo 2 de Josué capítulo 6, nós vimos Deus dizer para Josué: eu dou nas tuas mãos Jericó, que representa o inferno, o rei, os seus valentes e os seus o quê? Valorosos. Quando eu fui meditar nisso hoje de manhã, eu disse: nossa, olha como a palavra de Deus ela é clara. Lembra que eu sempre digo que eu tenho um modo de pregar. Se alguém chegar e dizer: pastor, o senhor tem a sua interpretação, eu tenho a minha. Tem problema, eu tenho um modo de entender a Bíblia. Pela própria palavra de Deus. É o melhor modo de você interpretar a palavra, é pela própria palavra. Quando eu li aquele versículo 2, eu disse, porque o 1, Deus já tinha mostrado. Eu disse o 2, nossa, eu não acredito, que coisa bonita. Amém? Lucas capítulo 11, vamos lá. Lucas 11. Jesus, antes de subir aos céus, irmãos, ele deixou tudo prontinho. Amém? Tudo prontinho. Lucas 11, versículo 21. Diz assim, ó: quando quem? O valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto? Quem é esse valente, irmãos? Quem? Todo mundo errou hoje.
É o diabo. Esse valente é o diabo. Se nós lermos o texto anterior, olha o versículo 20. Mas se eu expulso demônios, lembra? Sempre leia o texto dentro do seu contexto. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino. Aí Jesus vai dar explicação disso, como é que funciona. Versículo 21. Quando o valente, se referindo a Satanás, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto? Irmãos, antes de Cristo ir à cruz, Satanás é esse valente, que mantinha consigo tudo que ele roubou de quem? Do homem, de Adão. E ele guardava tudo com ele, a autoridade sobre o mundo. Por que Satanás é chamado de o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo? Ele é chamado de o mundo jaz no maligno, o mundo segue o curso do príncipe das potestades do ar. Por que o mundo vivia nessa coisa toda e ainda vive aqueles que estão no pecado? Porque Satanás detinha todo esse controle, esse poder. E ele deixava tudo guardadinho ali. E como todos estavam em pecado, ninguém tinha o que sobre ele? Poder. Versículo 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele. Agora eu pergunto, quem é esse mais valente que veio? Agora é Jesus. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e o que é? E vencendo. Na outra passagem, se eu não me engano é em Mateus, antes de dizer vencer, manietou. O que é manietar? É amarrar. É daqui que vem a expressão que a gente usa, né? Tá amarrado. É daqui, é desse texto. Só que lá em Mateus. Amém? Mas sobrevindo outro valente mais valente, mas sobrevindo outro valente, outro mais valente do que ele, amarrando, usando o que Mateus não, é Mateus, aqui é Lucas, que Mateus usa, amarrando e o que é? Vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte o que é? Os seus despojos. Vamos entender isso daqui, irmãos. Lá na cruz do Calvário, quando Cristo morre, está escrito lá em Colossenses 2,15, que ele, despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Amém? O que aconteceu? Lá na cruz do Calvário, o que Jesus fez com Satanás, irmãos? O amarrou, o venceu, por isso Satanás é o que é? Derrotado, ele está vencido, amém? Foi tirada a armadura dele, ele não tem mais proteção nenhuma contra a igreja, porque qual é a proteção de Satanás contra alguém? É o pecado. A igreja é formada de pessoas que se converteram, que os seus pecados foram o quê? Apagados. Então Satanás não tem mais a armadura contra a igreja, amém? Tira toda a armadura em que confiava, e o que Jesus faz? Pega os despojos, a riqueza daquele que foi vencido e reparte. Agora eu pergunto, com quem é que Jesus reparte? Conosco. E irmãos, olha o que Jesus só não faz uma coisa, expulsar o valente, mas ele deixa o valente amarrado, derrotado, sem proteção e tira tudo que ele tem. E ao ressuscitar ele chega para os que creem e dizem, gente, está tudo pronto, agora em meu nome, nós só temos que o quê? O que Jesus fez? Aquilo que Deus falou lá para Josué. Eu entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes aonde? Agora é só você fazer o que você quiser. Irmãos, olha a nossa posição diante do inferno e diante do diabo e dos demônios. Como que nós vamos ter medo, irmãos?
Como que agora eu vou começar a pensar que o diabo está conseguindo me vencer? Só se ele recuperou a armadura. Só se eu não me converti ainda, ou se depois de convertido voltei a quê? Ao pecado. Me entreguei de volta ao pecado. Porque se nós estamos em Cristo, fazendo parte da igreja, tendo essa comunhão com Deus, irmãos, não tem como. Irmãos, nós devemos sim, desculpe usar a expressão, meter o pé na porta do inferno e expulsar toda a capetada que de alguma forma tem se levantado contra as nossas vidas, contra as nossas famílias e até sobre outras pessoas, irmãos. Temos que combater. Nós temos essa capacidade. O povo de Israel não foi aquele que lá em Êxodo 19 fez a aliança? Não é o povo que passou pelo Jordão representando o batismo? Não é o povo que entrou em Canaã? Ele tinha autoridade. Nós somos aqueles que um dia nos arrependemos e cremos, fizemos aliança, fomos batizados nas águas, passamos a fazer parte do reino de Deus, Canaã, e a nós nos foi entregue todos os nossos inimigos. Vamos usar esse poder e essa autoridade que nós temos. Vamos expulsar esses demônios, porque, irmãos, as chaves do inferno não estão com o diabo. Estão com quem? Com o Senhor Jesus. E se está com Jesus, está conosco. O que Jesus fala para Pedro? Nós não lemos lá. Eu parei no versículo 18, eu não li o 19. No 18 diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te dou as chaves, do reino dos céus, e tudo que ligares, e assim vai. Nós temos essa autoridade. O inferno não terá poder de nos deter, irmãos. Diga para a pessoa do lado: não ande mais triste. Não ande mais com medo. Pastor, fizeram uma macumba, botaram na porta de casa. O que eu faço? Pega uma vassoura e uma pazinha. Amém? E põe aonde? Ponha no lixo. Ai, pastor, se você tem medo, eu acho que você ainda não é igreja. Talvez você está na igreja, mas ainda não é igreja. Eu pergunto, esse poder está à disposição de todos? Sim. Todos desfrutam? Porque nem todos se comprometeram com Deus ainda. Mas você que já o fez, desfrute. E você que não o fez, faça logo. Irmãos, então qual é o trunfo do diabo para continuar vencendo pessoas? Hein? Muitos falaram o pecado, né? E como é que ele tem vencido muitos crentes que não estão no pecado? Alguém falou aí. Falta de conhecimento. O maior trunfo do diabo é fazer com que os de fora e até mesmo os de dentro não tenham conhecimento das Escrituras. Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu erro por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o que eu preciso fazer para não errar mais? Conhecer. Aprender a palavra de Deus. Olha o que você aprendeu hoje, irmãos. É de encher o peito, gente. É de levantar a cabeça e dizer: cadê o capeta que eu vou pegar? Amém? Ter essa gana, gente. Nós temos essa autoridade. Nós temos esse poder. Aprenda. Desculpe eu estar aqui meio repetindo agora no final. Aprenda. Esse poder não foi dado exclusivamente aos pastores e obreiros. É à igreja. Amém?
A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é composta só de pastores e obreiros, mas também de quê? Membros. Quando Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, ele não diz os sinais seguirão os pastores, obreiros. Ele diz os que creem, os que se convertem. Você tem esse poder, eu tenho, nós temos. Vamos arrebentar o inferno, gente. No nome de Jesus Cristo. Quem entendeu a mensagem? Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, o entendimento da sua palavra, ó Deus. Nós não vamos aceitar mais o mal, meu Deus, tentando nos dominar, tentando exercer domínio sobre nós, porque nós é que temos o domínio, nós é que temos o poder, recebemos isso do Senhor. Pai, quando eu vejo Israel cercando Jericó, e Jericó, os moradores acuados lá dentro, eu enxergo ali, meu Deus, o total domínio e controle do povo de Deus sobre o inimigo. Assim é hoje, meu Deus, a hora que quisermos, podemos desfazer as obras malignas, Pai, e estabelecer a Tua bênção sobre nós, nossa casa, as pessoas ao nosso redor, ó Deus. Podemos fazer isso pela nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Ah, Pai, desperta a igreja, desperta o Teu povo para ter esse entendimento, esse conhecimento das Escrituras, do Teu poder, Pai. E nós não teremos, meu Deus, uma multidão de acovardados dentro da igreja, mas, Pai, valentes, como aquele que foi mais valente do que o valente, como o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e aplaudam ao